os que a gente vai estar dando mais foco, né? Então, o primeiro assunto que a gente vai tratar é de análise dimensional. E a gente vai tratar ele primeiro por quê? Porque quando a gente for tratar de escoamento viscoso, que é o nosso segundo tópico daqui, dessa unidade, a gente vai precisar da ferramenta de análise dimensional para descrever esse escoamento viscoso. Então, por isso que a gente vai primeiro começar com essa parte do conteúdo, certo? Então, aí vocês vão ver, análise dimensional é uma belezura, é um conteúdo super de boa, tranquilo, só coisas buenas. E aí é o seguinte, né? Para que a gente vai estudar análise dimensional e semelhança? A ideia por trás desse tipo de estudo é simplesmente que alguns problemas que a gente tem que tratar na mecânica dos fluidos, eles são muito difíceis da gente modelar, da gente descrever, e uma vez que a gente modele e consiga descrever eles, para a gente conseguir efetivamente ter uma solução analítica deles é muito complicado. Então, o que se faz é realmente tratar desses problemas numa perspectiva de combinação de métodos analíticos, ou seja, eu vou analisar aquilo que realmente afeta aquele problema com os dados experimentais, né? Então, a gente entra numa parte da mecânica dos fluidos que deixa de ser puramente teórica para entrar numa parte mais de experimentação, certo? E aí, o que acontece é que não é muito barato a gente fazer experimento. Porque, veja, para eu simular o escoamento aqui ao redor de um submarino desse, para eu avaliar todas as forças que estão atuando sobre ele, eu precisaria de trabalhar com alguma coisa muito parecida com ele, né? Eu precisaria estar trabalhando com um modelo, com uma representação desse submarino e do escoamento que ocorre ao redor desse submarino, que fosse uma reprodução fiel, né? Então, geralmente, essas experimentações são caras, né? E a gente tem que manter esse tipo de confiança e de reprodução dos fenômenos que estão ocorrendo na escala real. Então, o que acontece é que geralmente a gente tem que partir para uma experimentação em laboratório, com modelos, em geral, menores do que o protótipo, mas não necessariamente. A gente vai ver que os modelos também podem ser em escala aumentada. Por exemplo, como assim falar em modelos em escala aumentada? Boa tarde. Se a gente. Peraí. Pois é, acontece. Obrigada. Então, geralmente a gente fala, né, em trabalhar com estudo de modelos em escala menor. Por quê? Porque a gente quer trazer um aparato que é muito grande, como um avião, como um submarino, como um carro, para um laboratório, né, que tem aí seu tamanho finito, né, pequeno e tal. Então, geralmente os modelos são em escala menor do que o aparelho real. O nome do aparelho real para a gente vai ser protótipo, certo? Modelo é aquilo em que a gente está estudando, que a gente está testando, e o protótipo seria aquele aparelho real, nas dimensões reais, certo? E então, geralmente, os modelos eles são menores que o protótipo. Mas isso não é obrigatoriamente o caso em 100% das vezes. Por quê? Porque imagine que você esteja querendo avaliar como que é o escoamento para a liberação de um fármaco dentro de uma a artéria, dentro de uma veia, dentro de né, um elemento muito pequeno. Então, nesse caso, faz sentido a gente aumentar a escala para ir para o laboratório. Então, você pode pegar aquele problema que acontece na escala micro e decidir olhar ele como se fosse com uma lupa. Então, aumentar essa escala, certo? E aí, quem permite a gente fazer esse tipo de
estudo é justamente a análise dimensional. Que a análise dimensional, ela vai ser essa ferramenta que vai permitir estabelecer relações entre as variáveis que são interesse do problema. Então, eu pego, avalio o que é importante para descrever um dado processo físico e posso fazer essas mudanças de escala, desde uma escala muito, muito microscópica aqui para uma escala intermediária, para outra, para outra, para outra, e percebam que a gente vai conseguindo verificar observar cada vez mais, né, os defeitos, as particularidades de um dado processo, na medida que a gente consegue transpor essas escalas, certo? E a ideia da análise dimensional é justamente a gente conseguir racionalizar a abordagem experimental. Em vez de eu fazer 1000 experimentos mudando variável x, y, z, etc., agora a gente vai enxugar essa quantidade de experimentos e a gente vai poder estar gastando menos, né? Descartando variáveis que não são importantes para o nosso estudo, certo? E a gente vai fazer isso através da análise dimensional, através da determinação de grupos adimensionais que vão ser importantes para um dado processo. E aí, só para todo mundo ficar na mesma página, né? O que seria dimensão, o que seria unidade, né? Dimensão é uma medida de uma quantidade física, uma grandeza física, sem valores numéricos. Então, a gente tem a dimensão do comprimento, dimensão do tempo, dimensão da temperatura, né? É uma quantidade física. E a gente atribui a uma dada dimensão unidades, né? A gente atribui a uma dada dimensão valores numéricos também. Então, a gente diz que, por exemplo, o comprimento é uma dimensão, e essa medida aqui de 3,2 centímetros, né, tá com unidades de centímetro. Mas eu podia expressar essa medida, esse número aqui, tanto em metros, quanto em quilômetros, quanto em qualquer um dessas outras unidades que representam a dimensão do comprimento, certo? E aí, o que acontece? Como que se forma, né, o nosso sistema internacional de unidades, com base em que a gente faz essas atribuições, né? Então, o SI, ele é formado por 7 grandezas, né, 7 dimensões básicas, primárias, e essas grandezas básicas, elas formam, digamos assim, a base do sistema internacional, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma dimensão para representar a massa, uma dimensão para representar o comprimento, uma dimensão para representar tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, quantidade de luz, né? E para cada uma dessas dimensões, a gente tem, então, as unidades, né, básicas para cada sistema de unidade. Então, para o SI, na dimensão massa, a unidade que a representa é o quilograma. Para o comprimento, a gente tem justamente o metro. Para o tempo, segundo. Corrente elétrica, ampere. Temperatura, Kelvin. Quantidade de matéria, mol. Quantidade de luz, candela. Certo? E aí, isso daqui, né, essas dimensões que representam, né, o nosso universo, digamos assim, as quantidades que são importantes, né, para a nossa modelagem do universo, elas podem ser expressas em termos de unidades. Então, o SI tem o conjunto de unidades fundamentais dele, né? Então, o quilograma é a unidade para a representação da massa, o metro, unidade para a representação do comprimento, e assim sucessivamente. Mas, se a gente for trabalhar em outros sistemas de unidades, a gente também vai ter, né,
essas unidades, essas dimensões de massa, comprimento, temperatura, etc., porém representadas aqui por outras unidades. Então, nas unidades inglesas, o libra-massa representa a massa, representa a dimensão massa desse sistema, certo? Então, unidade é uma coisa, dimensão é outra. E aí, o que que acontece? A gente vai trabalhar com homogeneidade dimensional. Então, a gente vai estar preocupado aqui com a massa, o comprimento, o tempo, a temperatura, enfim. E a gente vai representar cada uma dessas coisas por uma letra. Perceba que essas letras aqui não são as representações das unidades no SI, nem das unidades em unidades inglesas. É simplesmente o símbolo que representa cada uma dessas dimensões. Aqui, ó, nesse intervalo aqui, tempo, temperatura, é importante que vocês atentem que tempo a gente representa com um Tzinho minúsculo, enquanto temperatura a gente representa com um Tzão maiúsculo, T maiúsculo. Então, oh meu Deus, é engraçado, né? Porque a pessoa não está nem em sala de aula para ficar tirando piada sozinha com os outros, mas é, né? Fazer o quê? A pessoa, foi sem querer. Se eu tivesse em sala de aula, tava um monte de gente começando a rir, professora. Mas nem à distância a pessoa escapa da piada. Porque a pessoa se lembra, né? Fazer o quê? Então, é, então, já que a gente já sabe como que a gente vai representar cada uma dessas coisas, né? Um outro ponto que a gente tem que atentar é a definição do que seriam as nossas grandezas de base, certo? Por que que a gente vai falar a respeito disso? Quando a gente trabalha aqui em mecânica dos fluidos, a gente trabalha com conservação da massa, com a ação de forças, com a realização de trabalho, né? Essas quantidades todas, que elas podem ser relacionadas, né? Trabalho, força, etc., através da segunda lei de Newton. Então, o nosso sistema, né, de, digamos assim, de dimensões que a gente vai usar como base, ele pode ser baseado tanto desta forma aqui, um sistema MLT, em que massa, comprimento e tempo são dimensões fundamentais, né, quanto ele pode ser expresso desta forma, quando força, comprimento e tempo são as dimensões fundamentais, certo? Então, se a gente for analisar aqui a segunda lei de Newton, quando eu uso o sistema MLT, ou seja, quando eu considero massa, comprimento e tempo as grandezas fundamentais, as dimensões fundamentais do meu problema, né? A gente vê que a força, ela é dada pelo produto massa, dimensão de massa, vezes aceleração, que é expressa justamente por uma dimensão de comprimento por tempo quadrado, certo? Então, quando eu uso o sistema MLT, a força, ela é uma grandeza secundária. Quando, por outro lado, a gente usa o conjunto de grandezas FLT, ou seja, força, comprimento, tempo, então a massa é que passa a ser a grandeza derivada. Essa parte ficou clara? Zé Henrique, eu não sei se eu. Olha, é tanto professor nessa ECT que eu não tô me lembrando. Quem é Zé Henrique? É de quê, Zé Henrique? Física? Ah, não lembro. É o que está à frente do programa aeroespacial, né? Pronto, sei quem é.
Esse povo é péssimo. Vamos lá. Então, até agora está tudo certo? Vocês estão entendendo o que, que eu estou falando? Deu certo essa parte de unidades e tudo mais? Então, veja só. Quando a gente usa a ideia do sistema FLT, a massa ela passa a ser uma grandeza derivada. Então, se eu usasse o sistema FLT, a gente ia estar falando em fazer, em vez de expressar isso assim, né? A gente ia fazer alguma coisa como assim. Força, que seria a grandeza base, né? A massa, eu não saberia aí dizer qual que era a dimensão dela, né? E a aceleração podia estar sendo expressa como comprimento por tempo quadrado. Então, usando o sistema FLT, a gente poderia expressar a massa como sendo F sobre, caramba, F sobre L ao quadrado, certo? Então, perceba, quando eu uso o sistema MLT, a força passa a ser uma grandeza secundária, e quando eu uso o sistema FLT, a massa é que fica sendo uma quantidade secundária, certo? Tudo bem para todo mundo? Beleza. Então, quando eu escolher um desses dois sistemas, pessoal, a gente vai ter que carregar ele até o fim da vida, né, nos nossos cálculos de análise dimensional. Por quê? Porque eu não posso simplesmente começar a expressar as quantidades relacionadas no meu problema, como velocidade, aceleração, etc., de uma maneira, ou seja, usando, sei lá, o sistema FLT, e de repente decidir mudar para o sistema MLT. Se a gente for pensar, por exemplo, em na massa específica do fluido. Massa específica é uma propriedade que a gente vai usar sempre, né? É uma quantidade que está muito presente nos nossos problemas de mecânica dos fluidos. E a gente sabe que massa específica é a representação de uma massa com relação a um volume, não é isso? Então, eu sei que massa específica é massa sobre volume, em termos aí de fórmula, digamos assim, fórmula fundamental, né, que a representa. Se eu for tratar das dimensões de massa específica pelo sistema MLT, né, se eu for tratar das dimensões disso daqui pelo sistema MLT, então a gente fica simplesmente com massa dividido por comprimento ao cubo. É bem simples, não é isso? Se eu for fazer essa mesma representação usando o sistema FLT, em que massa é uma quantidade secundária, né? Que a gente viu, ó, que massa podia ser expresso por isso aqui. Então, a minha massa específica passa a ser dada por F T ao quadrado dividido por L, que seria somente o termo de massa, dividido por L ao cubo, que seria a dimensão do volume, certo? Então, massa específica usando, deixa eu colocar aqui um destaque para deixar melhor. Massa específica usando MLT seria expressa por isso aqui. E se a gente opta por fazer
a representação dessa massa específica usando o sistema FLT, então a gente já está falando em escrever dessa forma aqui, né? Então, aqui a gente trabalharia com Ft quadrado dividido por L a quarta, não é isso? É mais ou menos assim. Escolheu uma, segue com essa uma até o final, beleza? Todo mundo está entendendo essa parte de usar um sistema, um conjunto de grandeza de base ou outro? Beleza. Esse tipo de procedimento, pessoal, de você querer descobrir qual que vai ser a dimensão, quais que são as dimensões de uma dada quantidade física, né? Vocês vão repetir diversas vezes ao longo dessa unidade atual, certo? Então, podem se acostumar a fazer isso com várias quantidades. Então, aqui, ó, ele coloca uma tabela com algumas dessas coisas que a gente vai usar mais, né? Então, comprimento é L, tempo é T, massa M, força, velocidade, aceleração, vazão volumétrica, né? Algumas coisas elas já estão expressas aqui, vocês poderiam consultar, né? Outras é melhor, ó, viscosidade, né? Mi. Então, vai ser representada por M sobre LT, quando você usa, obviamente, o sistema MLT. Se você optar por usar o sistema FLT, então tem que fazer, né, essas modificações, tem que fazer tudo isso de novo. Beleza? Aí, qual é a ideia agora dessa história de análise dimensional? A gente já viu, né, que cada termo, né, cada quantidade que a gente está trabalhando, pressão, força, etc., tem a sua dada dimensão, né? Quando a gente fala no equacionamento de um dado processo, né, então a gente fala em somar termos, em igualar termos, em fazer toda essa matemática deles. Então, um dos princípios da homogeneidade dimensional é que todos os termos aditivos de uma equação, eles devem ter a mesma dimensão, obviamente, né? Eu não posso somar batatas com cenouras. Batatas com cenouras vai dar purê, sei lá, vai dar outra coisa. Não adianta, não dá para somar isso. Então, todo termo aditivo de uma equação, eles têm que ter as mesmas dimensões, né? Esse seria o princípio inicial. Então, se a gente olhar aqui a equação de Bernoulli expressa dessa forma, a gente consegue ver que todos esses termos aqui, eles têm que ter dimensão de comprimento. Ah, professora, como é que você sabe isso só de olhar para a equação? Porque a gente percebe aqui, ó, que Z2, que é uma quantidade de comprimento, que a gente já sabe, é um termo que está sozinho. Mas se a gente quiser fazer a verificação para qualquer um dos outros termos, né, a gente também pode. Então, por exemplo, para esse termo aqui de energia cinética, a gente tem velocidade ao quadrado, então, o que é a velocidade? Comprimento por tempo. Vou logo fazer as correções aqui, tá? Comprimento por tempo é elevado ao quadrado. E a aceleração, a gente sabe que é comprimento dividido por tempo quadrado. Então, a gente já sabe que essa divisão desse termo por esse vai me dar justamente comprimento. Todo mundo consegue ver essa minha conta da agora? Beleza. Da mesma forma que a gente pode verificar esse termo, a gente também pode estar fazendo isso para o termo referente à pressão. Ah, então pressão é uma força que atua ao longo de uma área. Como que é que eu expresso força? Então, eu vou fazer isso aqui porque, enfim, pelo menos fica gravado e aí depois, né, quem tiver alguma dúvida pode
perguntar. Então, a gente sabe que pressão, por exemplo, é força dividido por área. Força a gente representou como sendo massa vezes aceleração. Opa, massa vezes aceleração. Isso aqui seria a nossa força, dividido por uma área, dimensão de comprimento ao quadrado, certo? Então, a pressão, ela vai poder ser expressa aí por essa quantidade. Massa por comprimento vezes tempo ao quadrado, certo? Isso seria a representação da pressão, né, que está sendo aí, está presente nesse segundo termo aí da equação de Bernoulli. E o peso específico? O peso específico é dado por massa específica peso específico é justamente a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Então, as dimensões disso daqui são justamente massa por comprimento ao cubo. Nossa, saiu ler. Massa por comprimento ao cubo vezes a aceleração da gravidade. Aceleração sendo comprimento por tempo ao quadrado. Então, a gente consegue ver que esse termo aqui vai ter dimensões de massa por comprimento ao quadrado vezes tempo ao quadrado. Certo? Então, esse procedimento aqui, vocês vão ter que fazer várias vezes na vida de vocês ao longo dessa unidade, certo? E aí a razão dessas duas coisas aqui também dá só L. Então, um dos princípios da homogeneidade dimensional é de que todos esses termos aqui, eles têm que ter a mesma dimensão. Mas não basta, pessoal, eu dizer que todos os termos têm que ter a mesma dimensão para eu poder somar eles, né? Lembram que quando a gente estava falando de conservação de energia, a gente tinha assim, tinha um termo de velocidade ao quadrado, dava justamente, né, L ao quadrado, dimensões de L ao quadrado por tempo ao quadrado, né? E a gente tinha também um termo que representava lá nessa parte de energia, aquele CP delta T, né? Seria um delta H, uma variação de entalpia. E a gente viu que isso aqui podia ser dado em quilojoule por quilograma. E essa primeira quantidade aqui, apesar dessas duas unidades elas serem equivalentes, né? Se aqui eu tinha esse quilojoule por quilograma, a gente via que essas duas coisas, apesar de no fim das contas terem as mesmas dimensões, elas tinham aí uma diferença de ordem de grandeza, né? Então, apesar de eles terem as mesmas dimensões, eles também devem estar sendo representados pelas mesmas unidades, para que eu possa realmente somar tudo isso, certo? Então, para que serve isso tudo? Para a gente poder, a homogeneidade, né, dimensional, para que serve? Para a gente poder checar as unidades dos termos, das relações, converter essas unidades, né, e para a gente poder definir relações adimensionais. Por que definir relações adimensionais? Porque com o uso dessa ferramenta é que a gente vai poder definir o que é um grupo adimensional, verificar que esse grupo ele é adimensional para poder fazer as nossas análises de semelhança e os estudos que a gente está se propondo a fazer nessa unidade. Certo? Então, no fim das contas, o princípio da homogeneidade dimensional é não some
maçãs com melancias, porque você não vai saber dizer o que, que é isso. Você tem que somar ou maçãs ou melancias, né? Tem que manter uma homogeneidade ao longo das dimensões que caracterizam o seu processo, tá? Então, ó, essas questões aqui, elas são bem relacionadas a essa etapa aí de homogeneidade dimensional. São bem simples, né? A gente pega uma dada equação aqui e vai ter que determinar, por exemplo, qual que é a unidade de um dado termo aqui desses, certo? Querem que eu faça alguma? Como é que vocês estão? Ou estão achando isso tudo muito tranquilo? Beleza. De fato, a unidade 2 o pessoal sofre um pouquinho mais do que o restante, viu? Não vou mentir, não. Então, eu vou. Essas questões aqui vocês podem tentar fazer, elas são bastante tranquilas de fazer, mas se tiver alguma dúvida amanhã, eu estou aqui e aí a gente retoma a partir delas, tá? Não vou fazer agora. Então, já que a gente já sabe para que, que serve a homogeneidade dimensional, essa ferramenta, né? Agora a gente vai usar desse princípio para fazer as análises dimensionais dos problemas de mecânica dos fluidos, certo? Então, o objetivo de uma análise dimensional é gerar parâmetros adimensionais que vão me ajudar a racionalizar aqueles experimentos que eu falei para vocês no começo, né? Para eu não gastar tempo e dinheiro à toa, né? E uma vez que eu faça essa análise dimensional e gere esses parâmetros adimensionais, eu posso obter leis de escala para relacionar o desempenho do protótipo com o do modelo, né? Eu relaciono o que, que eu vou experimentar, né, o modelo, para a realidade que eu quero chegar, certo? E aí eu posso prever essas tendências de relações entre os parâmetros. Então, veja só, o resultado disso aqui tudo vai ser um conjunto de grupos adimensionais que representam um dado problema, né? O resultado da análise dimensional é uma equação relacionando como que fatores físicos, sei lá, diâmetro, velocidade do escoamento, etc., se relacionam para representar um problema, tá? Então, no aspecto aqui de análise dimensional, a gente está mais voltado para a parte qualitativa do problema, avaliando como que esses parâmetros se relacionam, né? Porque a gente não vai obter, através de análise dimensional, uma equação numérica, não. A gente vai obter uma equação relacionando os fatores físicos, mas a adequação disso para a situação experimental vai ser feita numa outra etapa, certo? Então, imagina um processo bem simples, né? Imagina que eu quero medir o arrasto que uma bolinha qualquer vai estar sujeita em N situações, né? Então, se eu quiser analisar esse arrasto sobre essa esfera aqui, né, eu posso trabalhar com esferas de vários diâmetros, depois eu posso mudar vários fluidos que tenham a mesma massa específica, mas com viscosidades diferentes, porque pode ser que a viscosidade seja um parâmetro importante nesse processo. Depois que eu fiz isso, eu posso manter a viscosidade constante e variar todas essas massas específicas, né? Vocês concordam que isso seria uma linha de pensamento para a gente tratar como eu poderia estudar esse problema? Se isso aqui, se eu seguir essa linha de raciocínio, eu poderia estar fazendo um cálculo para um gráfico para a medição da força de arrasto em função do diâmetro, usando velocidades diferentes do escoamento. Depois, vou fixar a viscosidade do fluido agora e vou mudar
as massas específicas, para ver como é o comportamento. Não, agora eu vou mudar a viscosidade do fluido, né? Então, perceba que eu teria que fazer uma batelada gigantesca de experimentos para chegar em alguma conclusão. Eu ia gastar muito tempo, né, para fazer essa quantidade imensa de experimentos. Tempo é dinheiro, né? E se a gente usar a análise dimensional, olha só como que é esse comportamento. Com o uso da ferramenta de análise dimensional, a gente consegue ver que a força de arrasto, ela vai se relacionar com o número de Reynolds que caracteriza esse escoamento. E como que isso ocorre? Dessa maneira aqui. É essa dependência entre esses dois grupos adimensionais. Percebem que isso aqui é muito mais fácil de interpretar do que isso aqui? Então, a análise dimensional ela vai ser capaz de fornecer as relações, né? Ela vai ser capaz de fornecer para a gente que grupos adimensionais são importantes na representação de um dado problema. Obviamente, a análise dimensional não vai produzir esse gráfico, mas ela vai me dizer que é importante para o problema essa relação aqui e essa relação aqui. E em posse disso, eu vou para fazer a minha experimentação e eu vou ser capaz de escolher qual dessas variáveis aqui eu vou preferir mudar. Pode ser que para o meu processo seja mais fácil eu mudar o fluido que está escoando do que mudar o diâmetro da bolinha. Pode ser que eu prefira mudar a velocidade do escoamento do que o fluido. Então, em posse dessas informações, eu consigo racionalizar a abordagem experimental. Não, beleza? Eu acho muito belezura isso aqui. E aí, o que a gente vai fazer é, bom, de posse dos parâmetros adimensionais, que a gente vai aprender a determinar semana que vem não, amanhã, a gente vai poder fazer ensaios com os modelos em escala e transpor todos os ensaios que a gente fizer numa escala maior ou menor para a vida real, para o protótipo que a gente quer que esteja aí nas ruas sendo utilizado, seja um carro, seja um avião, etc. E a gente vai conseguir obter quais seriam as condições de operação desse protótipo, certo? Então, sempre que a gente for fazer essas relações, né, entre essas quantidades de modelo e protótipo, a gente vai se valer dessa ferramenta que é a ferramenta de semelhança, né? Basicamente, o que ela diz para a gente é que as propriedades, né, as características do escoamento, seja no modelo, seja no protótipo, elas devem manter uma similaridade muito grande. E se elas não mantiverem similaridade, é porque um dos dois não está sendo fiel ao processo, certo? Então, o estudo de semelhança, ele vai prever essas condições de um protótipo a partir das observações de modelos, né? Então, eu vou trabalhar com os modelos em escala para determinar o que vai acontecer quando isso tiver que ocorrer nas condições de protótipo, ou seja, nas condições reais, certo? Então, o primeiro princípio dessa similaridade é o de similaridade geométrica. Então, quando eu vou estabelecendo vários critérios de similaridade, né, eu vou tendo mais confiança para fazer aumentos de escala. Então, o primeiro critério é a gente ter as mesmas dimensões, né? Na verdade, é que a gente mantenha as relações entre as dimensões do modelo e do protótipo. Então, a similaridade geométrica, que é o nosso primeiro princípio de semelhança, ele afirma que todas as dimensões características do problema devem, em escala apropriada, ser mantidas.
Então, por exemplo, se aqui eu tenho esse barquinho com 100 metros de comprimento e lá no meu laboratório eu só posso construir um de 1 metro, então ele também vai ter 1 metro, beleza, ele vai ter 1 metro de comprimento, mas todas as demais dimensões geométricas, né, desse meu barquinho aqui, modelo, ele vai estar guardando essa proporção constante, né, 1 para 100 ao longo do modelo, certo? Semana que vem já é a prova, Madison. É, meu filho, é ligeiro. Quando a gente pensa que não, o semestre já acabou. Na minha cabeça já era sexta. É, só que não. Hoje é terça. Vai dar certo. Então, esse seria o nosso primeiro princípio de similaridade, né? A gente manter um fator de escala constante para relacionar qualquer dimensão característica do modelo e do protótipo. O segundo princípio de semelhança, né, é a similaridade cinemática. Então, ó, além dele ter as mesmas, manter a mesma proporção entre dimensões entre modelo e protótipo, ele também tem que manter as mesmas dimensões, as mesmas proporções entre as velocidades no modelo e no protótipo. Então, se esse barquinho aqui está viajando a 500 quilômetros por hora, que seja, né? E o meu barquinho lá, modelo, ele só vai viajar a 50, essa relação entre as velocidades, e perceba que velocidade é uma quantidade vetorial, então as velocidades elas devem se manter proporcionais, tanto em módulo quanto em direção, entre o protótipo e o modelo, certo? Então, a condição de similaridade cinemática impõe que a razão de velocidade seja constante entre todos os pontos correspondentes dos escoamentos. Então, aqui a gente fala da velocidade nessa, sei lá, na proa do barco, mas a gente também tem que ter a mesma razão entre as velocidades, por exemplo, que estão atuando aqui nessa pontinha da chaminé, certo? E o terceiro critério, né, de similaridade é o de que todas as forças de escoamento, seria a similaridade dinâmica, é o de que todas as forças de escoamento atuando no modelo, elas devam ser também proporcionais por um fator de escala constante às forças atuantes no protótipo, certo? Aí, veja só, isso é uma beleza, né? Esse critério de similaridade dinâmica, ele é muito importante para a gente. Por quê? Porque se você pegar uma força, sei lá, força de arrasto, e dividir pela força viscosa, vocês concordam comigo que força dividido por força vai me dar uma quantidade adimensional? Então, esse critério de similaridade dinâmica, ele leva a gente diretamente ao critério, né, mais fechado, digamos assim, de similaridade. Então, para garantir a similaridade completa, modelo e protótipo devem ser geometricamente similares em todos os grupos π, e todos os grupos π independentes devem coincidir no modelo e no protótipo. Então, esses grupos π, que são grupos adimensionais, né, eles podem ser formados, por exemplo, por razões de forças. Então, esse critério de similaridade completa, ele meio que engloba todos os demais, certo? Dúvidas até agora? Bom, então, pessoal, a gente vai fazer aqui uma questãozinha de determinação desses critérios de similaridade para um dado problema físico, certo? E aí amanhã a gente começa a determinar
como que se formam esses parâmetros adimensionais, esses grupos π. Beleza? Então, essa questão aqui, ela diz o seguinte: o arrasto aerodinâmico de um novo automóvel esporte deve ser previsto a uma velocidade de 50 milhas por hora em ar com uma temperatura de 25 graus Celsius. Os engenheiros automotivos criam um modelo em escala de 1:5 do automóvel para testá-lo em um túnel de vento. É inverno e o túnel de vento está localizado em um prédio sem aquecimento. A temperatura do ar no túnel é de 5 graus Celsius. Determine a velocidade do vento para que os engenheiros determine a velocidade do vento que os engenheiros devem colocar no túnel para atingir a similaridade entre modelo e protótipo. Certo? Então, o que que acontece? Esse processo aí de escoamento sobre esse carro modelo, né, ele é um processo que a gente pode estar representando ele através de dois grupos adimensionais principais. Quando a gente for fazer o estudo dos parâmetros π, a gente vai ver como que a gente chega nesses parâmetros aqui, certo? E aí, ele diz assim, sabendo, né, que a gente possa considerar que esses dois itens, né, modelo e protótipo, eles são semelhantes, né, e a gente sabe as condições de escoamento em um e em outro caso, condições de escoamento que eu quero dizer é condição de temperatura, velocidade, etc., para cada um dos dois carros, a gente vai poder estar relacionando essas coisas para determinar condições em que o protótipo deve atuar, ou que condições que eu devo fazer a experimentação, certo? Então, o que que acontece nessa questão aqui? Deixa eu cortar isso aqui para ficar com mais um espaçozinho para a gente trabalhar. Ai, caramba. Então, ele diz que o arrasto aerodinâmico de um novo modelo deve ser previsto para uma tal velocidade com ar nessa temperatura. Essa condição aqui, ó, é a condição em que eu quero que o carro funcione. Todo mundo consegue entender que essa aqui é a condição do protótipo, a condição real de operação? 50 milhas por hora, 25 graus Celsius. E a condição em que o teste está sendo realizado é de 5 graus Celsius, né? Porque o túnel de vento está no inverno lá e não tem aquecimento. Então, o ar está a 5 graus Celsius. E esse modelo em escala é de 1:5. Obviamente, eu não vou fazer um automóvel 5 vezes maior do que o protótipo, né? Então, a gente vai estar trabalhando aí em um modelo 5 vezes menor do que o protótipo. E o nosso critério de semelhança é de que todos os grupos π do modelo sejam iguais aos grupos π, os grupos π do modelo sejam iguais aos grupos π, né, os grupos adimensionais que representam o processo do protótipo. E aí, como eu falei para vocês, para essa questão, a gente tem dois grupos adimensionais principais sendo importantes. Né? Um grupo adimensional relacionando justamente a força de arrasto, e um outro grupo adimensional aí caracterizando o regime de escoamento, que seria o número de
Reynolds, certo? Então, a gente pode estar trabalhando com esses dois grupos adimensionais para poder determinar qual seria a velocidade que os engenheiros devem colocar no túnel de vento para atingir similaridade entre modelo e protótipo, certo? Se a gente for trabalhar com esse primeiro grupo aqui, vocês concordam comigo que a gente não tem, que a gente tem informação sobre a massa específica do fluido nas duas temperaturas, a gente tem informação sobre as dimensões do modelo e do protótipo, mas a gente ainda não sabe qual que é a velocidade de um e de outro, e a gente também não sabe qual que seria o arrasto em um e no outro. Então, não é factível eu começar o meu trabalho igualando esses dois grupos adimensionais, né, de modelo e protótipo, por esse grupo aqui, pelo grupo P1. Faz mais sentido eu começar trabalhando com esse grupo P2 aqui. Então, P2 do modelo tem que ser igual ao grupo P2 do protótipo. O grupo P2 é justamente esse daqui. Esses dados do modelo devem ser iguais a todos esses dados aqui para o protótipo, certo? E aí, o que acontece? Para isso daqui, eu já sei qual que é a viscosidade do modelo. O modelo está sendo testado a 5 graus Celsius, então eu sei a viscosidade do fluido a 5 graus Celsius. Sei qual que é a massa específica desse fluido a 5 graus Celsius. Sei qual que é a velocidade do modelo? Não, é o que eu quero determinar. Sei qual que é a dimensão desse modelo? Não, mas eu sei dizer qual que é a relação entre o diâmetro do modelo e o diâmetro do... É 1:5, certo? E aí a gente pode começar a correlacionar essas coisas, tá? Eu vou assim. Mi do modelo, O do modelo, P do modelo, D modelo, tem que ser igual a mesma coisa para o protótipo, né? Protótipo. Né? E aí a gente vai rearranjar para isolar justamente essa variável, que é a que a gente não sabe, é a que a gente quer determinar aqui, a velocidade do vento, que deve ser colocada no túnel de vento. Então, no túnel de vento está sendo testado o modelo, beleza? Então, velocidade do modelo, todos esses termos aqui do denominador, aqui para o numerador. Alguém tem alguma dúvida de como que eu fiz essa separação aqui de variáveis? Todo mundo chegou nelas, deu tudo certo?
Então, aqui, para a gente determinar a velocidade desse modelo, basta a gente substituir os valores adequados. Não tem lá muito mistério, não. Então, massa específica do protótipo está escoando a 25 graus Celsius. É 1,184. A velocidade do protótipo é 50 milhas por hora. A viscosidade do protótipo, que é justamente a 25 graus Celsius, é 1,849 vezes 10 a menos 5. Isso aqui que está multiplicando D do protótipo, dividido por termos referentes ao modelo, Rho do modelo. O modelo está escoando a 5 graus Celsius, né? A viscosidade do protótipo aqui é Mi do modelo. O modelo está escoando a 5 graus Celsius. Percebam que aqui, ó, a gente ficou com essa relação, ó, dP sobre dm. dP sobre dm, pessoal, é justamente a relação entre as escalas do protótipo para o modelo, né? Então, a gente sabe que o meu modelo, ele é, na realidade, um quinto de qualquer coisa do protótipo, não é isso? Por quê? Porque o meu modelo de automóvel vai ser menor do que o protótipo, menor do que o automóvel real. Então, eu posso substituir essa relação aqui, um quinto de dP, e aí cancelar esses dois termos para determinar qual que vai ser essa velocidade para que o túnel de vento que o túnel de vento deve funcionar para que eu tenha similaridade entre modelo e protótipo, certo? Beleza até agora? Dúvidas? Então, pessoal, os valores não estão invertidos? Vamos ver. Eu isolei aqui, você está falando da viscosidade, Lucas? É, né? Então, eu igualei os dois grupos adimensionais do modelo e do protótipo, né? Tá aqui todo mundo bem descritinho. Isolei a velocidade média, passei esse termo para cá, para esse lado, né? Então, VM passou aqui para o numerador e Mi do protótipo passou aqui para o numerador, certo? MIM permaneceu aqui e todos esses termos aqui do numerador subiram. Então, ROP, VP, MIM, DP, certo?
Aí vamos ver se eu substituir todos os valores direitinho. Condições do protótipo são as condições reais. Então, são aquelas condições a 25 graus Celsius. Então, ρ do protótipo está aqui, ρ a 25 graus Celsius. Velocidade do protótipo, 50 milhas por hora. Isso aqui a viscosidade do protótipo está aqui embaixo. 1,849 vezes 10 a menos 5. Mi do modelo é este valor aqui. O modelo funciona a 5 graus Celsius. Viscosidade do modelo, 5 graus Celsius. Então, os valores estão todos ok. Tá certo, Lucas? Ótimo. Então, isso tem que tomar bastante cuidado, né? Porque na hora que você faz a mudança na equação, né? Pode ser que fique com essas relações, uma em cima, outra embaixo, enfim, isso tem que ficar bem atento na hora de fazer realmente, tá bom? Essas substituições em função da temperatura, enfim. Valeu pela pergunta. Tranquilo, pessoal? Essa seria a velocidade que o modelo teria que ser testado para que ele tivesse similaridade entre o protótipo e o modelo, certo? Na questão seguinte, ele diz assim: suponha que os engenheiros façam o túnel de vento funcionar a 221 milhas por hora para atingir a similaridade entre modelo e protótipo. A força de arrasto aerodinâmico sobre o automóvel modelo é medida com um balanço de arrasto. Várias leituras são registradas e ela é medida como sendo 21,2. Qual que vai ser a força de arrasto aerodinâmico para o protótipo? Então, para eu fazer esse cálculo aqui, né, basta a gente usar do nosso segundo grupo adimensional que caracteriza o problema. Por quê? Porque agora, pessoal, agora eu já tenho informação da massa específica do fluido de modelo e protótipo, velocidade do modelo e do protótipo, a razão entre as dimensões do modelo e do protótipo, e eu tenho agora a força que é registrada no modelo. Então, com esse conjunto de dados, eu consigo estimar a força que vai ser necessária, a força que vai estar atuando na realidade, no protótipo nessas condições. Beleza? Dúvidas do que vocês têm que fazer aí nessa questão? Ornote. Vai, tô em aula. Beleza? Então, meu povo, eu acho que era isso por hoje. Amanhã a gente começa com essa parte de como achar esses grupos adimensionais. E aí a gente começa de novo amanhã. Mais um dia. Mais um dia, menos um dia, né? Assim que o povo diz. Falou, pessoal. Boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau. Vai dar tudo certo.